Estamos chegando próximo à conclusão do nosso projeto de pesquisa. Vamos trabalhar agora a etapa 6, o embasamento teórico. Então, é a hora de assistir a uma nova videoaula. Como de costume, vamos passar rapidamente nas etapas trabalhadas anteriormente. Vimos que a construção desse documento deve seguir os tópicos que estamos apresentando aqui. Eles serão trabalhados por etapas e várias dessas etapas já foram finalizadas. Por exemplo, na etapa 1, nós trabalhamos a definição do tema e do título e também a justificativa. Nessa etapa, nós trabalhamos dois tópicos. Lembrando que se você ainda não concluiu essa etapa, como por exemplo a definição do seu título, você deve voltar lá para concluir, pois, como disse anteriormente, a gente já está caminhando aí para a reta final do nosso trabalho. Na etapa 2, trabalhamos a formulação do problema, na etapa 3, a construção de hipóteses, na etapa 4, a especificação dos objetivos, lembrando o objetivo geral e os objetivos específicos, e na etapa 5, a metodologia. Agora, então, chegou o momento de trabalharmos a etapa 6 com o embasamento teórico. O embasamento teórico deve responder à perguntinha quais conceitos. E você pode encontrar ele por aí escrito de diferentes formas, por exemplo, referencial teórico, fundamentação teórica. Nós resolvemos adotar esse nome. Veja, o embasamento teórico irá fundamentar teoricamente o seu projeto de pesquisa. Ele deverá apresentar as considerações básicas e as principais teorias do campo estudado, isto é, aquelas que recebem o reconhecimento da comunidade científica, que se mostram presentes em grande número nas diversas publicações realizadas sobre o tema em questão. O embasamento teórico não deve se apoiar em um único autor, pois nesse caso não cumprirá o propósito de oferecer uma visão abrangente do campo em estudo com um direcionamento único apresentado. Veja, no momento do embasamento teórico, é onde você vai buscar informações em outros materiais que estão sendo publicados, que foram desenvolvidos sobre o tema que você está propondo a sua pesquisa. Esse trabalho, ele é muito importante porque você vai adquirir ali conceitos necessários para o desenvolvimento do seu trabalho. E além disso, tem um fator muito importante. Quando você mostra que você já está pesquisando tudo que está sendo trabalhado, tudo que está sendo desenvolvido a respeito dessa sua proposta, lhe dá credibilidade científica para o seu trabalho. Então, ele te dá, por isso, né, o nome embasamento. Ele te dá suporte, ele te dá sustentação. A busca do material bibliográfico que dará suporte ao embasamento teórico do projeto de pesquisa pode ser realizada em bibliotecas de forma presencial ou virtual. Hoje, grande parte das bibliotecas disponibilizam seu acervo em arquivos digitais. O pesquisador também pode consultar sites para saber o que já foi publicado a respeito do assunto estudado. Pode ainda consultar teses, dissertações, artigos científicos, além de outras produções acadêmicas e científicas de interesse. É muito importante que você saiba diferenciar o embasamento teórico das referências bibliográficas. O embasamento teórico, ele é um texto explicativo de conceitos teóricos sobre o tema trabalhado. Por sua vez, as referências bibliográficas são uma lista de fontes consultadas e utilizadas em todo o desenvolvimento do trabalho. Veja um exemplo. Digamos que você tenha utilizado para desenvolver o seu trabalho a ABNT, a Associação Brasileira de Normas Técnicas. Você fez uma consulta para ver como faz a formatação final do seu documento. Como que você vai dizer que você utilizou a ABNT para parte do desenvolvimento do seu trabalho? Lá nas referências. Agora, as citações que você fez ao longo do seu trabalho, você apenas informou ali
o sobrenome do autor, a página, mas é nas referências bibliográficas que você vai colocar o nome completo da obra desses autores. Então, nas referências bibliográficas, você coloca de forma completa todos os nomes dos autores e obras que foram necessárias para a construção do seu trabalho. Enquanto que no embasamento teórico você apenas faz citações, né, de autores que falam especificamente do tema que você está trabalhando. Professora, e o que seriam as citações? Bom, são referências às informações extraídas de livros, filmes, periódicos, sites e outras fontes. Elas servem para esclarecer ou sustentar o assunto do texto. São inseridas no texto entre aspas duplas, acompanhada do sobrenome do autor e o ano da obra, dependendo do tipo e tamanho da citação. Atenção! Toda vez que a ideia de autoria de outra pessoa for mencionada no trabalho, deverá haver a citação da fonte, ou seja, de onde foi tirada. Assim, todo e qualquer parágrafo do trabalho que não contiver a citação da fonte será entendido como de produção intelectual de quem está escrevendo o trabalho. Tenha cuidado, pois o simples esquecimento de citação de uma fonte pode gerar processos judiciais, como já vimos anteriormente e já falamos sobre o plágio. Existem alguns tipos de citações: citação direta curta, direta longa, indireta, citação de citação, que são estabelecidas pela ABNT, o que significa dizer que os trechos textuais retirados de teorias consultadas não podem, não devem ser mencionados de forma aleatória. Para ajudá-los, vamos apresentar aqui 3 modelos de citações. Existem alguns, mas esses serão o suficiente para vocês construírem o embasamento teórico de vocês. Primeiro vamos iniciar com a citação direta curta. Ela deve ser transcrita entre aspas duplas e aparece incorporada ao parágrafo que toma parte, como elemento integrante do texto redigido. Na prática, como que ela fica? Percebam que ela inicia um parágrafo com o sobrenome do autor, entre parênteses, o ano de publicação e a página do livro. Em seguida, uma frase introdutória ao tema, 2 pontos, abre aspas, e a citação direta. Ao final, observem que entre colchetes tem a reticências, indicando que essa frase tem uma continuidade. Vamos ler como que ela ficou. Segundo o autor, reforça o conceito de embasamento teórico quando afirma que, abre aspas, a busca das origens bibliográficas deve ser praticada sistematicamente. Parte-se de obras, artigos ou estudos mais recentes pertinentes ao assunto. O segundo exemplo é a citação direta longa, quando o pensamento a ser referido ou trecho mencionado ultrapassa 3 linhas, utilizando cópia exata do autor com espaçamento simples, fonte diminuída e recuo de margem esquerda de 4 centímetros. Vamos lá para a prática. Uma frase, então, de introdução ao assunto e abaixo o parágrafo com a margem ao lado esquerdo de 4 centímetros, espaçamento simples e fonte reduzida. Ao final, entre parênteses, o sobrenome em caixa alta dos autores, nesse caso são 2 autoras, o ano de publicação e a página. Vamos ler como que ficou. Vários pesquisadores constituem ideias sobre qual a função do embasamento teórico. O referencial teórico do projeto de pesquisa auxilia o entendimento das diretrizes conceituais que dão base para a construção dos argumentos teóricos que sustentam o estudo. Sakamoto e Silveira, 2014, página 32.
Terceiro e último exemplo é a citação indireta, utilizada mediante a introdução do pensamento de autores no texto de modo indireto, isto é, por meio de palavras do pesquisador, tomando o cuidado para não modificar o pensamento do autor. Ou seja, aqui na prática, é um parágrafo, é um resumo do autor que eu, pesquisador, vou fazer, tomando o devido cuidado para sempre lembrar que a ideia é do autor e eu não posso fazer alterações nela. Ao final, entre parênteses, o sobrenome em caixa alta do autor e o ano de publicação. Vamos ler como que ficou. As fontes bibliográficas adequadas ao desenvolvimento da pesquisa em geral são indicadas com o auxílio do orientador, mas é fundamental a autonomia do aluno pesquisador, que por iniciativa própria pode fazer buscas teóricas para o estudo pretendido. Sakamoto e Silveira, 2014. Nesse modelo de citação, a professora aproveita para passar um recado. As fontes de pesquisa, o material para vocês lerem e construírem um embasamento teórico, geralmente o professor orientador repassa ao seu aluno, ao pesquisador. Entretanto, é muito importante que o aluno ele tenha autonomia e que ele também busque esse material para construir o seu embasamento teórico. E esse é um material para a leitura de vocês que já está disponível na nossa plataforma de estudos. É um resumo da nossa videoaula. Ele comenta sobre o embasamento teórico, o que é o embasamento teórico, como desenvolver o embasamento teórico, como selecionar os trabalhos para você desenvolver o seu embasamento teórico. Fala também um pouco a respeito das citações e até dos fichamentos, que seria uma forma de você organizar essas citações antes de você incluí-las no seu documento. E por último, aqui as referências específicas desse texto. Façam a leitura desse material, que será importante para vocês concluírem a etapa 6 do trabalho de vocês. Agora você deve abrir o seu documento projeto de pesquisa, postado lá no mês de agosto, concluir as etapas pendentes. Na etapa 1, trabalhamos o tema e a justificativa, na etapa 2, o problema, na etapa 3, as hipóteses, na etapa 4, os objetivos, na etapa 5, a metodologia. E agora chegamos na etapa 6, onde vamos trabalhar o embasamento teórico. E para concluir essa tarefa, você deverá elaborar 5 citações sobre o tema que você está desenvolvendo a pesquisa, projeto de vida. Aqui a professora apenas apresentou as 3 citações como exemplo que foram trabalhadas na nossa videoaula. Você deverá elaborar 5 citações seguindo as orientações que foram dadas na videoaula, de uma citação direta curta, ou de uma citação longa, ou de uma citação indireta. Você vai escolher. O importante é que sejam 5 citações dentro do tema projeto de vida. Na próxima etapa, vamos trabalhar o cronograma, o orçamento e as referências. Lembre sempre de ler atentamente as instruções postadas a cada semana, respeitando o que está estabelecido para cada etapa. Nas instruções da etapa 6, postada na nossa plataforma de estudos, você vai encontrar dicas de materiais para você fazer a leitura sobre o tema projeto de vida e retirar delas as suas 5 citações. Não escolha apenas um único material para o seu embasamento teórico. Lembre que para um trabalho ter credibilidade e fundamentação, o embasamento teórico não deve ter apenas um único autor. Caso você deseje procurar outros materiais para leitura, além dos disponibilizados, sinta-se à vontade. Como já foi dito, estamos próximo à finalização do trabalho. Conclua suas etapas, assista às videoaulas e, em caso de dúvidas, envie elas pela mensagem privada da atividade. Vamos nos encontrar agora na etapa 7. Até breve!